Olá pessoal, tudo bem? Bom dia. Bom, hoje, nesta manhã, eu estava fazendo um devocional e o Senhor falou comigo um assunto que Ele tem falado comigo constantemente, tem alegrado muito meu coração, que é sobre pecado. E eu coloquei como título Pecar é bom? É uma pergunta que nós fazemos porque há uma dificuldade muito grande em abandonarmos o pecado. Bom, primeiro, muitas pessoas conhecem o pecado por algumas frases populares. Pecado é tudo aquilo que me afasta de Deus. Pecado é quando eu faço mal para o meu próximo. Tá certíssimo. Tudo isso complementa a resposta sobre pecado. Mas a palavra pecado no original significa que é errar o alvo, ou seja, o principal objetivo do pecado é fazer-nos justamente errar o alvo. E que alvo é esse? Ou seja, provavelmente está aí já relatado e já especificado de que Deus tem um plano, Ele tem um alvo para nossas vidas. E todas as vezes que nós erramos esse alvo, o pecado ele é consumado. Bom, mas ele é consumado de várias formas. Mas uma das principais características do pecado é ele nos descaracterizar do propósito de Deus para as nossas vidas. Ou seja, ele atua até na descaracterização de nós como seres humanos, como filhos de Deus. E esse talvez seja um dos motivos mais terríveis do pecado. Eu fiz algumas colas aqui, eu gostaria de ler aqui e falar com vocês. Vamos lá. Por que o pecado é ruim? Jesus ele fala em João 8,34: digo a vocês a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Então, um ato de pecado, muitas vezes praticado, ele nos torna escravo. Mas por que ele nos torna escravo? Bom, eu como estudante de psicologia, eu tenho observado e tenho feito um link, né, uma ligação entre a vida espiritual e o psique humano. Isso tem me ajudado muito. Por quê? Porque a neurociência explica que hábitos repetidos, muitas vezes praticados, eles acabam fazendo no nosso cérebro um caminho, ou seja, é como uma mata. Muitas vezes passando pelo mesmo caminho, abre-se uma clareira naquela mata. Ou seja, o pecado é a mesma coisa no nosso cérebro. Quanto mais nós os praticamos, mais eles acabam tendo um caminho, ou seja, acaba facilitando mais a prática desse pecado. E o pecado ele é como um vício. Eu estava vendo uma pesquisa há poucos dias atrás e foi constatado que, para vocês observarem, que ações voltadas ao sexo, né, a ação dela dentro do cérebro, de ações voltadas ao sexo por seres humanos, isso principalmente para os homens que têm um nível de testosterona maior, chega a ser 10 vezes mais potente do que o da cocaína. Ou seja, uma pessoa, para que ela saia de uma prática sexual ilícita em formato de pecado, eu estou falando isso, acredito eu, para a maioria cristãos ou para pessoas que pelo menos buscam princípios cristãos. É que para que se saia, né, para que alguém consiga sair, resistir, viver uma nova vida fora do pecado sexual, é quase que 10 vezes mais difícil do que sair da cocaína. É uma coisa extremamente difícil, né? Por isso que nós temos aí uma agenda popular de pecado sempre voltada ao sexo, né? Isso é terrível, porque a tendência do diabo é que aprisione mais as pessoas dentro desse circuito de pecado. Bom, por que o pecado é ruim, né? Então a gente já falou que o pecado é ruim porque ele nos torna como escravos, né? É um vício realmente e uma posição para quem vive em pecado. Então quem vive em pecado acaba adquirindo uma posição. Bom, aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. 1 João 3:8. Bom, então por onde começa o pecado e a sua raiz? Bom, aqui fala em Tiago 1:14 e 15, fala bem assim: cada um, porém, é tentado pelo seu próprio mau desejo, sendo por estar arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, após ser consumado, gera a morte. Bom,
E muitas pessoas conhecem também um versículo que fala: o salário do pecado é a morte. Ou seja, primeiramente, o pecado ele nasce de um desejo. E o desejo ele nasce na mente, ok? Primeiro a gente olha, a continuação dos olhos ele traz a cobiça, que é gerado na mente o desejo, e o desejo, uma vez consumado, ele se torna pecado. E o salário do pecado é a morte. Outro dia eu estava fazendo uma reflexão sobre esse versículo. Se o salário do pecado é a morte, o salário é como se fosse um agente financeiro, né, que financia. A gente recebe o salário para poder consumir, para poder viver. Ou seja, se nós estamos em pecado, o que é gerado é justamente um pagamento de morte, uma moeda que se chama morte. E quando nós vamos pagar, quando nós vamos nos relacionar, quando nós vamos para a vida comum, a moeda que nós temos no bolso, devido ao pecado, é a morte. Então a gente acaba pagando morte para várias pessoas, para tudo que a gente faz na nossa vida. Por isso é tão catastrófico viver em pecado. Bom, não adianta alguém dizer que eu não peco, eu não faço mal, não fumo, não bebo, né? A gente até classifica a lista dos pecados, né? Mas todos pecaram, né? A Bíblia fala que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus, né? Ali fala bem assim, está em 1 João 1:8-9, né? Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Glória a Deus por isso, né? Bom, nós temos que ter cuidado acerca do pecado. Em 1 Coríntios 10:12 fala bem assim: aquele que julga está firme, cuide-se para que não caia, né? Ou em outras versões, aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Então, não existe Superman, Super-Homem, Mulher Maravilha que não esteja sujeito a pecar, né? A questão, até João fala sobre isso: filhinhos, não pequeis, mas se vós pecares, nós temos um advogado no céu, né? Claro que nós não temos que abusar disso, né? Porque até mesmo o Senhor, ele sonda os corações, ele sabe quem está pecando deliberadamente e quem apenas cometeu um deslize, né? Ou não é escravo, como a gente viu lá no início. Bom, Romanos 3:23 fala o que eu tinha falado já: pois todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. E quais as consequências, né? Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E aí está em Romanos 6:23. Bom, e qual a solução, né? A solução, segundo Provérbios 28:13, fala bem assim: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem o confessa e os abandona encontra misericórdia. Então, o segredo, né, para que possamos estar aptos diante do Senhor é confessar o pecado e abandonar o pecado. Aí talvez você diga: mas é tão simples assim? Essa aqui é a questão. A maioria de nós não quer perder o nosso status de santidade, de estar bem. A gente tem dificuldade em expor os nossos erros, né? Os nossos pecados. E é justamente nesse processo que Deus nos transforma. Porque a partir do momento que a gente se expõe, que a gente nos abate diante do Senhor e reconhece os nossos erros, Ele nos transforma, né? E esse ato também da gente se expor, realmente nos humilhar, isso vai fazendo com que haja mudanças em nós, porque a gente não vai querer justamente ficar cometendo os mesmos erros, né? Vai chegar uma hora que a gente mesmo vai perceber o quão errado nós estamos. E aí o Espírito Santo que convence o homem do pecado. Isso é importante, porque a maioria de nós, às vezes, quer transmitir uma palavra até de orientação sobre as pessoas, e a gente sai frustrado, porque a gente acredita que a gente que vai convencer a pessoa que ela está errada. Não. Que convence o homem do pecado é o Espírito Santo de Deus. Nós só somos instrumentos, né? Ou outras pessoas, no caso, na minha vida, acabam sendo instrumentos, né? E olha que muitas pessoas já me orientaram e às vezes a gente pensa que é em vão os conselhos. Não é não. A própria Bíblia fala que a palavra de Deus não volta vazia. Então, em algum momento, aquela palavra que foi lançada, aquele conselho, ele vai acabar surtindo efeito. Bom, mas qual é o plano final, né, de Deus para as nossas vidas acerca de vencermos o pecado?
Aqui fala em Salmos 32:1, fala bem assim: como é feliz aquele que tem as transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Glória a Deus. Então, é esse o propósito do Senhor, que nós sejamos felizes, que nós não sejamos escravos do pecado. Porque o pecado, ele, como foi falado lá no versículo acima, aquele que peca é do diabo, porque ele tem pecado desde o início. E o propósito do diabo justamente é se vingar de Deus, porque ele sabe que nós somos alvo do amor do Senhor. Então, quando ele não pode com o pai, ele tenta com o filho, né? Isso aí até popularmente no nosso dia a dia a gente vê que as pessoas podem até falar mal da gente, mas quando falam mal dos nossos filhos, a gente realmente fica bem nervoso. Então, o principal objetivo do diabo é desestabilizar ao nosso Deus, nos levando à morte. Imagine, né? Imagine você, pai ou mãe, se você soubesse que tem um vizinho que ele fica aliciando seus filhos a fazer o mal, Imagine, é o mesmo sentimento que o Senhor tem. Ele percebe que o diabo está no mundo e o mundo jaz do maligno, e esse verbo jaz é jazer. Jazir é o verbo que indica que o mundo já está morto no diabo, né? Que ele já está entregue à morte, né? Então, imagine nós por este mundo afora, né? E o diabo, ele tentando de todas as formas destruir a criação. E você pode ver que o pecado ele é tão terrível que ele faz com que a gente se descaracterize, se torne pessoas más, pessoas que não se importam com os outros, com natureza, com nada, né? Inclusive a própria Bíblia fala que os filhos de Deus esperam, né? A natureza, ela espera, né? Tem uma expectativa da manifestação dos filhos de Deus, ou seja, até os animais, as plantas, elas esperam que eu e você se arrependa para que sejamos pessoas melhores, para cuidar do nosso meio ambiente, para cuidar das pessoas, para cuidar de tudo ao nosso redor. Bom, eu não quero me prolongar nesse vídeo, eu acho que esse assunto aí daria para nós ficarmos horas e horas, dias e dias falando, mas é apenas um compartilhar do que Deus falou comigo. Eu espero que em nome de Jesus Ele também possa ter falado com você através desse vídeo. Então, se você estiver vivendo uma situação de pecado, que você possa procurar se arrepender, que você possa procurar confessar o seu pecado ao Senhor, ou como algumas orientações tem de alguns líderes, procure alguém que seja maduro espiritualmente, confesse o seu pecado. A ideia não é se expor por se expor. A Bíblia também nos convida para que nós possamos expor os nossos pecados uns aos outros, para que sejamos sarados. Então, muita gente está doente porque não está confessando o seu pecado, não está expondo o que está te corroendo por dentro. Então, você não está só. É por isso a importância da igreja, do corpo de Cristo, para que possamos sermos cura um para os outros, sermos instrumentos um dos outros. Ok? Que Deus abençoe a sua vida. Um forte abraço. Deus te abençoe.